Volta à Espanha 2021, 11ª etapa, 133 quilômetros. Antes de mais nada, eu gostaria, sem influência nenhuma sobre o que eu vou falar da etapa, para quem assistiu a etapa, é claro, eu gostaria que vocês dissessem quem que é o cara do dia. Para, pausa, coloca aí. O cara do dia é tal cara por tal motivo. Eu tenho o meu cara do dia. Incrível a etapa de hoje. Aliás, a volta à Espanha ela tem uma característica que é, entre as três grandes voltas, obviamente não é aquela que todo mundo espera o ano inteiro, né? Acontece o Tour de France, daí o Giro de Itália, daí dá a impressão que tudo mais importante do ano já acabou, e daí vai para a volta à Espanha. Daí a volta à Espanha ela começa relativamente morna, vai ficando interessante, e agora a gente se vê super envolvido, como essa etapa, por exemplo, 11ª etapa, troca da classificação geral, mas ao mesmo tempo muita gente interessada pela classificação geral com chances reais de mexer ali entre os 10 primeiros ciclistas. Muita coisa pode acontecer, algumas equipes que mudam de comportamento, algumas equipes que desaparecem, outras equipes que aparecem, bem interessante. Essa 12ª etapa, esquece. A etapa de hoje é isso, 133 quilômetros, que para os caras é um tiro. Eu fico imaginando o quanto o pelotão fica nervoso, porque você tem pouco tempo para resolver o resultado da etapa. E ainda mais com essa altimetria que na média eles estão sempre subindo. Então com certeza para os caras que conhecem a região faz uma grande diferença. Essa foi a fuga do dia, que foi controlada com rédea curta. Desde o começo, Magnus Kurt Nielsen, da Education First, que é uma equipe que tem que se transformado de forma progressiva, com calma, sem grandes contratações. É muito, mas muito bacana ver como que a Education First vem se consolidando sem fazer grandes contratações. Isso quer dizer sem precisar, talvez, sem precisar de um budget ridículo de caro, ou sabendo como distribuir esse budget. Então, entre os caras da fuga, o Magnus Kurt é o cara que estava mais ativo. Esse print ficou horrível, péssimo, mas a 87 km nesse cotovelo, porque durante todas as subidas do dia, eles subiam como se fosse plano. Não teve nenhum momento que alguém estava dosando, alguém estava colocando ritmo, não, era o tempo inteiro, descendo a lenha. Esse é o Magnus Kurt Nielsen, que chegou em determinado momento, como vocês podem ver, faltando 15 km, tchau, fuga, voo solo para tentar abrir a diferença de apenas 44 segundos do pelotão. O pelotão continha todos os interessados da classificação geral. Isso faria com que a situação dele fosse as probabilidades dele ter uma vitória na etapa seriam bem pequenas. Em relação ao que acontecia no pelotão, todas as equipes com interesse na vitória da etapa, porque para a classificação geral tem bonificação de tempo, e para as equipes que não necessariamente é classificação geral, mas tem o interesse da vitória da etapa, eu acredito que quem estava apostando mais pesado nisso era a Bike Exchange, com o Michael Matthews, e a UAE. Movistar e Jumbo-Visma, obviamente, pela classificação geral. A Want Cooper apenas se defendendo. E a Ineos, eu não sei onde a Ineos estava, sinceramente. O David de la Cruz, ele foi o cara que tentou, provavelmente ele era a carta mais importante da UAE. Eu acho que ele fez o que tinha que fazer. Ele não é o mais potente para esperar a subida final, que era realmente uma parede, parecia uma prova clássica. Se não fosse uma etapa tão curta, 133 km, poderia ser considerada uma prova clássica pela característica e pelo final, principalmente. O De La Cruz fez uma movimentação, mas o Magnus Kurt continuava firme e surpreendente, porque a 1 km da linha de chegada ele tinha 15 segundos ainda. E o pelotão vinha cada vez mais forte, o pelotão não tinha conflito de interesse. O pelotão vinha andando muito forte. Impressionante o Magnus Kurt. Todos os interessados pela classificação geral,
praticamente, sei lá, 80% dos melhores caras da classificação geral do pelotão. Né? Tem 20% que não está aí, 80% dos caras, estou chutando esse número, eles estão aí. Um pouco antes dessa imagem, quando o Primož Roglič ele começou a fazer uma aceleração, na verdade ele deu uma morsa, ele colocou o ritmo forte, o Henrico Mas, que está aí na frente, ele meio que forçou a barra e deu até um toque no Primož Roglič, mas logo depois deu uma largada de novo nessa rua, nessa subida, nessa piramba, e daí eu tô falando isso porque o motivo de todos os cumprimentos no final da etapa, além do reconhecimento, foi por essa manobra do Henrico Mas, que se o Primož Roglič fosse chiliquento, se o Henrico Mas tivesse feito isso com o Mikel Landa, com o Pogacar, pronto, o chilique estava feito. Mas como ele fez com o Primož Roglič é mais classudo, ou pelo menos eu gosto de puxar o saco dele, então ficou tudo na boa. Mas imediatamente quem respondeu à aceleração, à morsa, né, do Primož Roglič foi o Henrico Mas. Mas tá forte. Enquanto isso, o Henrico Mas e o Primož Roglič já abriam uma birutinha do grupo de trás e eles chegavam perto do Magnus Cort Nielsen, mas ainda dava a impressão que o Magnus Cort ele poderia fazer alguma coisa. Só que nos 50 metros finais, a hora que o Primož Roglič resolve acelerar, aí é complicado. Daí vocês estão vendo, o Magnus Cort Nielsen ele tá lá no final, lá na curva, lá na plaquinha azul, tem um cara com a camisa, com a jersey rosa da Education First, é ele. Então, explodiu o motor, ele estava na fuga o dia inteiro, é difícil, totalmente diferente do que está no pelotão, e aí vem o pelotão com todos os caras da classificação geral, o que é muito bacana. Se vocês observarem, tem Primož Roglič, Henrico Mas, Jack Haig. Cara, o Jack Haig ele tá forte, hein? Depois que ele saiu da Bike Exchange, ele foi para Bahrein Victorious, liberdade para lutar pela classificação geral, e o cara tá forte. Olha que interessante. Do lado direito tem o Yates, daí lá atrás tem o Vlasov, o Groschartner, o Egan Bernal, e tem o Miguel Angel Lopes atrás do Jack Haig. O que o Miguel Angel Lopes ele poderia fazer? O Miguel Angel Lopes ele poderia, nesse momento, ele poderia vir para frente para tentar melhorar a classificação geral dele, certo? Só que se ele viesse para frente nesse momento, ele poderia trazer junto ou o Jack Haig ou o Adam Yates. Ele ficou quietinho, ele deixou a briga, trabalhou em equipe, ele deixou a briga para o Henrico Mas e para o Primož Roglič. Primož Roglič cruzou a linha de chegada em primeiro, o Henrico Mas está vindo em segundo. Olha o único momento que o Miguel Angel Lopes lá atrás, que ele passou o Jack Haig, ele esperou. A hora que ele percebeu que ele não iria, que a aceleração dele não iria contribuir para os adversários, daí ele pegou e fez a aceleração e chegou em terceiro. Por isso, por esses motivos, para mim o cara do dia foi o Miguel Angel Lopes, que com certeza ele teria a perna para talvez seguir o Henrico mas não teria motivo para fazer isso, certo? Então, para quem gosta de observar a estratégia, como vocês podem ver, Miguel Angel Lopes cruzando o Henrico Mas cruzou a linha de chegada, já foi lá pro lado direito, né, para se segurar em algum lugar. O Miguel Angel Lopes ainda abriu um gapzinho. E detalhe, Miguel Angel Lopes ainda, o terceiro colocado ainda tem bonificação de tempo. Ele ajudou, não trouxe ninguém e ainda roubou bonificação de tempo. Miguel Angel Lopes, funcionário do mês, incrível. Olha os caras, eu fiz esse print porque tá todo mundo indo em direção à cerca, ao alambrado, à proteção. Ali tem o Jack Haig, o Egan Bernal, o Vlasov talvez, e daí o Aiken, que é o camisa vermelho, que segurou a onda. Essa é a imagem mais bonita. Eu sei que é super difícil no esporte profissional competitivo, não importa a modalidade, existir um reconhecimento entre caras que são tão competitivos, mas isso foi muito bacana. Um dos motivos para isso acontecer foi, vocês estão vendo que o Henrico Mas está com a cabeça assim? Porque o Henrico Mas forçou a barra
para empurrar um pouco o Primož Roglič. Então ele foi lá, tipo, fez assim para pedir desculpa pelo que ele tinha. Nossa, já ferrou tudo. Já me emocionei. E daí eles ficaram um tempo, para quem assistiu a transmissão, foi muito bacana, eles se cumprimentando e abraça. Tá acontecendo algo muito bacana entre a Jumbo-Visma e a Movistar no sentido de reconhecimento. E daí quando o pessoal fala em alguma circunstância, se ajuda, não ajuda, eu falo assim, sim, o esporte é feito de alianças. Né? Então por isso que é importante você criar alianças, porque em algum momento você vai ser beneficiado, em outro momento talvez você beneficie. Isso é como qualquer relação social, profissional, em qualquer âmbito. Se você, na sua empresa, você é o cara mala, que só reclama, só chilica, só briga com todo mundo, quando você estiver no perrengue, ninguém vai te ajudar. Se você é o cara gente boa, que ajuda e etc., quando você estiver no perrengue, alguém vai te ajudar. No esporte profissional não é diferente. Eu não sei porque que o pessoal acha que é estranho haver algumas movimentações que beneficiam uma equipe ou outra. Muito bacana. E eles ficaram aí, são melhores amigos. Vão jogar palitinho. Vão jogar truco no dia de descanso. Os caras cruzando a linha de chegada. E aí sobrou a Fanta pro Egan Bernal. Cara, o Egan Bernal deve estar muito puto, cara, com essa equipe. Gente, ele falou, me ferrei com essa equipe. Enfim. Daí o Miguel Angel Lopes passou para cumprimentar o Primož Roglič. E essa foi algumas imagens da chegada novamente. Essa é a imagem do cara, certo? Não é aquela imagem do Tour de France, o capacete parece um pinico no cucuruto, tudo torto, perdendo a camisa. Esse é o cara. Essa imagem é bacana. Primož Roglič, Enrico Mas, Miguel Angel Lopes, Jack Haig, Yates, Bardet, Grosschartner, Vlasov. Fica de olho no Vlasov, Bernal e Eikin. Eu estou começando a ter a impressão que o Yates é o capitão da Ineos. Não sei por qual motivo. Sei lá, também, talvez amanhã o Egan Bernal tenha um dia excepcional, daí ele passa a ser o capitão. De novo, é uma estratégia que é muito, muito complexa, porque eu fico imaginando Carapaz com um ano fantástico, certo? Medalha olímpica, super bem colocado no Tour de France, o Bernal campeão do Giro de Itália, o Yates no ano passado teve uma performance fantástica antes de ir para a Ineos no Tour de France. Então você pega esses caras, somando a sobrecarga e a falta de liderança, é uma porta aberta gigantesca para você ter dias fracos. Certo? Imagina só, o Carapaz, especificamente, talvez ele esteja no melhor da forma física dele. Né? Tour de France fantástico, medalha olímpica. Daí, se ele tivesse aí, tendo certeza que a pressão é sobre ele, a liderança é sobre ele e etc., eu acho que a performance dele seria diferente. Ou ele deveria estar em casa descansando, ou ele deveria ser o líder, ou ele é um peso morto. Porque assim, ele tá cansado, ele não tem motivação para ajudar, entendeu? Ele não tem nada para provar. Você imaginar um cara que é terceiro no Tour de France, medalhista olímpico, o cara vai... Qual que é a motivação? Qual que é o motivo para fazer com que ele dê tudo para ele numa subida para ajudar alguém na classificação geral, depois de ficar puto, de ter sido contratado como campeão do Giro de Itália, daí trabalhar como gregário? Meu, é uma bagunça que não dá nem para entender. Entendeu? É a mesma coisa que você ser contratado por uma empresa com promessas fantásticas e de repente você entra na empresa que é linda, o escritório lindo, não sei o quê, e os caras ficam te jogando para lá e para cá. E vai para cá, vai tirar xerox, não, vai para reunião da diretoria, não, vai dirigir o carro, não, o carro é seu. Puta loucura. Enfim. O Eikin continua com a camisa vermelha, perdeu o quê? 11 segundos, eu acho. Eikin, 58 segundos do Martin, que também teve, todo mundo teve um dia fantástico. Ninguém se prejudicou na classificação geral. O que valeu foi o espetáculo. Roglič, Mas, Miguel Angel Lopes, Haig, Bernal e Yates. O Bernal continua na frente do Yates. Não tem a mínima ideia qual que é o objetivo dos caras. Sepp Kuss e Grosschartner. Eu acho que é isso em relação à etapa de hoje. O Enrico Mas disse que ele foi lá pedir desculpa para o Primož Roglič, que eles têm uma ótima relação
e estava feliz. Não tem motivo para não estar feliz, certo? E essa é a etapa de amanhã, são 175 quilômetros, sai do alto, desce, 2 montanhas, termina. O que vai acontecer amanhã? Não tenho a mínima ideia. Alguém vai atacar? Vai mudar a classificação geral? Não tenho a mínima ideia. Amanhã a gente assiste e descobre. Galera, abraço, tchau. Por favor, deixem os comentários, as críticas, as sugestões. Quem que é o cara do dia? Qual que é a equipe do dia? Qual que é a pior equipe? Qual que é a melhor equipe? Qual que é o melhor atleta? Qual que é o pior atleta? Abraço, tchau.